Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Você está no UOL, We Are One, Nós Somos Um. E eu sou Viviane Frotter, a gente vai conversar aqui um pouquinho, tá? O UOL, ele era um local físico em Belo Horizonte, onde a gente tinha aulas de desenvolvimento pessoal, tinha aula de dança do ventre, de biodança, tinha dança sênior, tinham várias atividades no UOL. E o UOL, desde fevereiro, ele é agora digital. Oi, Joana, seja muito bem-vinda. Explicando um pouquinho o que é o UOL, normalmente eu começo assim. Às vezes eu sinto de fazer a frequência do amor, então eu vou fazer aqui hoje também. E daqui a pouquinho eu te chamo para entrar, tá bom? Vou fazer a frequência do amor rapidinho aqui. Então, vamos respirar. Comando respirar 3 vezes. Que uma energia espiritual suba para o meu coração, sinto o batimento cardíaco. Repito o mantra do amor 3 vezes, finalizando com o seu nome. Amor, 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 Viviane. Que essa energia do amor se expanda para cima, para baixo, norte, sul, leste, oeste. E que minha energia, que minha alma permaneça no corpo. Então hoje a gente vai falar de mesa radiônica com a Joana. Eu vou só colocar o assunto aqui, Joana, fixar o assunto aqui para as pessoas que forem entrando, elas já saberem do que se trata, que a gente vai conversar aqui. Então vou fixar o comentário, tá? E falar um pouquinho como que eu te conheço. Eu tô fazendo uma formação em constelação familiar e a Joana tá fazendo lá comigo. Tá muito legal. Eu estou adorando, né? A gente começou antes da pandemia, aí ficou um tempinho online e agora a gente tá começando presencial com turma dividida aí, né? E a Joana, ela é formada em biologia, eu até fiz uma colinha rápida aqui. A Joana é formada em biologia, com mestrado e doutorado em ecologia, ela ama a natureza, ela é terapeuta da mesa, né, radiônica, e mesa do Merkabah. Depois você me conta o que é isso direito. É terapeuta de Theta Healing, de EFT, de Reiki, de florais, de barra de Access. Muita coisa aí, né, Joana? Eu vou te chamar de uma vez porque é muita coisa pra gente falar. Então já vou te chamando aqui. Oi, Luciana, tá boa? Então vamos chegando. As pessoas vão chegando aqui. Chamei a Joana. Oi, Joana. Você tá com a Oi, câmera ao Vivi. contrário aí, eu acho. Ao Eu acho que você contrário? tá com a sua câmera Peraí. ao contrário. Enquanto você vira a Virei. sua Aí eu tenho que câmera, botar. Ah, isso. vê se Ah, virou aí? agora sim, agora eu tô te vendo. Deixa eu te falar, Então tá. enquanto a gente chega, né, direitinho aí, tem um aviãozinho aí embaixo, porque normalmente eu, pelo menos, eu entro assim, por mais que eu falar, vou centrar, me organizar direitinho, né? Eu acabo entrando e Aham, esquecendo de chamar algumas pessoas. Então tem um aviãozinho aí aham, embaixo, onde eu sempre faço isso, porque eu sempre quero chamar alguém depois que eu entrei. Então, aham. se você sentir aí, pode apertar o aviãozinho, eu faço isso aqui para poder chamar as pessoas falando que a gente já está aqui. Aham. É bacana Durante a isso. semana eu já saí convidando várias pessoas. É Mas porque acredito o, que muita gente vai acabar assistindo depois, por causa do horário, né? isso, Sábado, então. Mas tá tudo justamente, certo. as pessoas assistem depois. Mas eu gosto de avisar porque é um tema legal e assistindo na hora a pessoa pode interagir, pode fazer pergunta. Oi, Graça! Gente, eu amo quando a Graça está aqui. A Graça é uma que está me enrolando para poder falar de coisas aqui interessantes. Oi, Lívia, tudo bem? Seja muito bem-vinda aí. Então, Joana,
É, eu estou muito feliz que você aceitou meu convite mesmo. Eu queria que você Eu também falasse estou um muito pouquinho de feliz de estar aqui. você. A Marizinha está aí também. Oi, Marisa! Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você, né, dessa história bacana aí, e depois me contasse como que você conheceu a mesa. Pode ser? Claro, pode sim. Então, vamos Bom, lá. primeiro, obrigada pelo convite, né, Vivi? Eu também estou muito feliz de estar aqui. É a minha primeira live, então eu me embanando ainda com as tecnologias. Mas vamos falar um pouquinho de mim, então. Na verdade, eu já vinha em busca desse autoconhecimento, já tem mais de 10 anos, né? Na verdade, eu sempre precisava saber um pouco mais daquilo que eu andava me encontrando, mas foi depois que a minha mãe desencarnou que eu senti uma necessidade de voltar para mim mesma, assim, de compreender mais o porquê mesmo de estar aqui, de assim, eu comecei a entender que na verdade vai um pouco além de só estar aqui vivendo, tendo uma vida que a gente considera boa, assim, de estar no caminho do bem. Eu comecei a sentir que a gente estava aqui por um propósito maior. Então, eu comecei nessa busca intensa mesmo. Eu comecei numa busca mais intensa nos últimos 10 anos, mas eu entrei numa busca pessoal muito forte aproximadamente 4 anos. E aí eu comecei a fazer muitos cursos a princípio para mim, né? Eu sou bióloga, eu era professora universitária, eu morava em Manaus, eu morei 14 anos em Manaus e estava lá basicamente pelo meu propósito profissional, né? Longe da família, eu sou daqui de Belo Horizonte. E aí eu comecei a perceber que, quando eu comecei a realmente entrar em mim, entrar nos meus processos de limpeza, os primeiros anos foram processos de limpeza muito profundos, eu comecei a Ali tá aqui, oi Ali. Eu comecei a realmente compreender que a gente não está aqui pela profissão, a gente não está aqui pela família, por mais que tudo isso faça parte do nosso universo particular, mas a gente está aqui para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para liberar as nossas crenças, para nos Isso. desenvolver, né? E aí Deixa eu com só, isso deixa eu eu só dar pode se eu falar, só pedir uma pausa. De vez em quando eu vou te interromper mesmo. Essa é a parte tudo bem, chata da tudo pessoa bem, que está fazendo esse papel. não tem problema Primeiro eu não. queria agradecer que as meninas que estão entrando, sejam muito bem-vindas. Queria perguntar para vocês se vocês estão escutando o que a gente está falando, se o som tá legal, se vocês estão vendo a gente direitinho. E a Marisa já começou falando aqui, gente, eu adoro quando a Marisa entra na live, porque ela interage com a gente. Oi, Carlinha, beleza? Ó, a mesa radiônica é o máximo. É outra terapia que trabalha também com campo morfogenético. Chique demais. Eu escuto, eu leio e escuto ela falando, né? A Alexandra tá falando que ela tá aqui. Oi, tudo bem? A Marisa falou que o som tá jóia, a Denise também falou que o som tá jóia. Beleza. E vamos escrevendo aí, enquanto a gente conversa, enquanto ela se apresenta, se vocês já ouviram falar em mesa radiônica, o que que vocês sabem de mesa radiônica, tá bom? O som tá bom, estamos escutando tudo bem. Então tá, então a gente pode continuar. Aí você estava falando que saiu desse semana passada a gente falou de despertar, é desse acordar, trabalhar, dormir, igual um zumbi que a gente fala, né? Isso, Então no você viu a automático, né? necessidade de despertar. Sair disso, exatamente. E aí, então, eu fui fazendo muitos cursos. A princípio, os cursos eram todos para mim, para o meu desenvolvimento. Só que chegou num momento que eu comecei a ver tanto crescimento espiritual, e aí a gente começa a querer compartilhar isso com as pessoas, que eu percebi que eu poderia trabalhar com as terapias. Na verdade, assim, a minha primeira terapeuta, muitos anos atrás, 10 anos atrás, um dia eu tive interesse de perguntar para ela de como ela tinha se tornado terapeuta. Na época eu não fazia ideia que um dia eu poderia me tornar também. Mas então, nesse momento, parece que a sementinha foi plantada lá atrás, né? E aí, quando eu entrei nesse processo muito intenso comigo, de fazer vários cursos para mim, né? Então, assim, eu fiz o curso de Reiki, que eu senti muito a energia, vi que todos nós temos a capacidade de trabalhar com essas energias.
parece que o meu universo se abriu para me permitir trabalhar com isso, com essas técnicas, né? Então, a princípio, todas as técnicas que eu fazia antes eram só para mim, até que eu resolvi que eu gostaria sim de trabalhar ajudando pessoas a se reconectarem com as suas essências. Então, nesse momento, eu comecei a fazer cursos que eu pudesse atender outras pessoas também. Então, o curso de mesa radiônica veio dessa forma, já com o objetivo de atender os meus futuros clientes, né? Então, a primeira mesa radiônica o primeiro curso que eu fiz, não sei se vocês estão vendo aí, foi com essa mesa, Uhum, consegue ver? Essa é uma mesa muito básica, uma mesa tradicional, de uma mesa radiônica tradicional, onde a gente vai uhum. captar os campos, a mesa funciona, né? Primeiro vamos Olha, deu um cortezinho, é, picotou um pouco, então tá você me espera ouvindo? um pouquinho voltar. Ah, agora Tá, voltou. Sabe o que que a gente faz? voltou. A gente mexe menos. Ah, tá. Porque se a gente mexe Eu mexo bastante, demais. a gente. Não, todo mundo mexe. A gente mexe menos, parece que o vídeo fica melhor aí. E a mesa, você estava falando que essa mesa que você fez é um primeiro curso mais básico. Isso. Isso? Então, isso. Mas aí deixa eu explicar primeiro o que é uma mesa radiônica, né? A mesa Uhum, radiônica, através da mesa radiônica, a gente capta os campos, o campo energético mesmo da pessoa, para identificar o que está interferindo na vida dela, né? Para trazer equilíbrio, ajustar, harmonizar e trazer equilíbrio para a vida dessa pessoa. Então, vamos supor que ela esteja com um problema profissional mesmo, que tem desentendimentos no trabalho, ou então que ela, não sei, qualquer situação que esteja deixando ela infeliz no trabalho. Então, eu capto o campo dessa pessoa através da mesa, e aí eu vou fazendo questionamentos do porquê, de onde está esse bloqueio, quais os fatores que estão interferindo, fazendo com que ela não tenha um equilíbrio nessa área da vida dela. Então, uma mesa básica vai atuar assim: a gente vai fazendo perguntas, utilizando o pêndulo, as perguntas são sempre sim ou não, e através do pêndulo eu vou saber, né, o que está interferindo ali na vida da pessoa. Então, a grande questão é o operador da mesa saber fazer as perguntas de forma bem direcionada, de forma bem clara, para que as respostas venham de uma forma clara, para que a gente entenda mesmo o que precisa ser liberado do campo daquela pessoa. Né? Então, teve uma pessoa aí que falou do campo a Carlinha. Isso. A Marisa falou do campo morfogenético e a Carlinha está falando aqui que ela está nesse processo, sentindo que ela precisa compartilhar os benefícios que ela ganhou com as terapias. Ô, Carla, eu vou falar de mim, assim, dá seu tempo, assim, porque a gente fica sentindo como se fosse uma obrigação, quase, sabe? Eu tô falando de mim, assim. Mas dá seu tempo. Na hora que vier, as pessoas vão chegar, entende? Eu, por exemplo, eu não atendo, mas tem pessoas, eu acho que está até aqui, tem pessoas que eu já atendo, porque me pede o atendimento. Então, as coisas vão acontecer naturalmente, você só se abre, né? Para falar que, olha, acredita, né? Eu sou terapeuta, eu posso ajudar, né? De alguma forma, posso ser um canal, porque a gente não faz nada, né? Que a gente é um canal. Então se abre e acredita que você pode ser um canal. Olha, esse meu caminho tem mais de 20 anos. Outro dia eu conversando com a Mariana, ela virou e falou assim: por que que você fala 20 anos? Porque você fez engenharia elétrica, você estuda energia desde que você iniciou. Falei, putz, é verdade, eu estudo desde 92 isso, e só agora que eu estou me assumindo terapeuta. Então, vai tranquila no seu tempo e se é esse, se é esse o propósito, né? Não, essa palavra propósito fica bem assim estranha, mas se, se isso é pro bem de todos, isso vai vir. A Carlinha, sim, estou exatamente nesse ponto. Pronto. De vez em quando a gente Eu vai parar concordo. mesmo para Não, é falar. assim mesmo. Eu concordo plenamente, Vivi. Assim, e eu acho que o caminho não necessariamente precisa ser por atendimento terapêutico.
Às vezes a gente vai passar a escrever textos, a gente vai passar a forma da gente trazer esse novo olhar para outras pessoas vem de diversas formas, né? Às vezes a pessoa trabalha às vezes num trabalho convencional em qualquer outra área, o simples fato da pessoa chegar, trazendo aquela leveza para aquele local, trazendo, né, sempre um olhar positivo, isso já é uma forma de estar ajudando as outras pessoas, né? Então, não necessariamente a pessoa precisa realmente atender clientes, né? Acho muito importante isso aqui, porque o canal surgiu para despertar as pessoas. Só que a gente tem muitas pessoas aqui já despertas, sabe? E que Uhum. estão nessa fase de. Porque é, é, é um fluxo natural, né? Você se Sim, preenche desse amor, ele transborda. Então, ele vai para exatamente. outras pessoas. E tem muita gente nesse processo. E alguns fazem isso com leveza, outros fazem com cobrança, outros são cobrados, né? É, e tá tudo certo, tá tudo certo. Eu também. Desculpa, eu não sei se é Alexandra ou Alexandra. É Alexandra, Alexandra? Alexandra, Alexandra. A Alexandra. Alexandra falou: eu tenho outra profissão e também atendo com terapias. Eu também. Eu também. E tá tudo certo. Vamos lá. E é assim mesmo. E assim, na verdade, quando você é chamado para se tornar um terapeuta convencional, os caminhos eles vão se abrindo de uma forma que de repente você não se encaixa mais num outro tipo de trabalho. Então, é entender esses nossos momentos e também, né, assim, ter tranquilidade para viver cada momento, né? Porque a gente vai sentindo isso. E quando tem que ser, nada escapa, não tem jeito, né? Bom, mas então voltando para a mesa, então eu comecei com essa mesa tradicional. Ao trabalhar com essa primeira mesa, eu já senti uma conexão com a energia. Então, porque às vezes tem técnicas que a gente não sente que é para a gente trabalhar, né? Que não sente aquela afinidade. Então, eu senti afinidade com a técnica, mas não senti afinidade com aquela mesa, essa primeira mesa. Não me chamava tanto. Então, não era uma mesa que eu anunciava tanto para as pessoas, né? Quem me procurava, eu fazia, trazia muitas transformações positivas na vida da pessoa, mas não era aquela mesa não me chamava. E aí, nesse ano, eu comecei a trabalhar com outra mesa, que é a mesa multidimensional do Mercado Divino, que é essa mesa aqui. Na verdade, são Que duas linda. mesas. Então, essa é uma delas. A outra é essa aqui, elas são complementares, a gente trabalha junto. No verso da mesa, a gente tem os 72 nomes de Deus. De Deus. Então, essa mesa é uma mesa extremamente forte, poderosa, tem uma egrégora muito forte por trás. É uma mesa, porque aquela outra mesa que eu mostrei, tradicional, ela vai muito naquilo que do nosso momento presente. Já essa mesa do Merkaba Divino, ela vai trabalhar limpando questões, às vezes, de vidas e vidas passadas. Então, é uma mesa. Me explica um pouquinho, porque você começou explicando o que Ah, que é a mesa, e eu acho que a gente aham, meio que cortou. A mesa, ela para quem não sabe nada de mesa, aham, a tá. mesa, ela sente o campo, o que que é que acontece? Bom Isso. dia, Graça, bom A, dia, Eliane. a Hum. mesa, ela vai sentir o campo. E aí, então, assim, eu não preciso estar na frente da pessoa. Na verdade, o simples fato de colocar os dados da pessoa, nome completo, data de nascimento, endereço, eu capto já o campo da pessoa, né? Claro que eu me concentro, me conecto para entrar na energia, sempre com autorização do cliente, claro, né? E aí, nesse momento, eu consigo captar o campo dessa pessoa. E aí, ao captar o campo dessa pessoa, dentro daquilo que a pessoa me trouxe, né, de questionamento, do que ela gostaria de trabalhar na mesa, eu vou investigando o que está alinhavado ali que está atrapalhando a vida dela. Né? Então vamos supor que ela queira estar muito tempo querendo, sei lá, uma promoção no emprego, ver que tem tudo para dar certo, mas nunca consegue. Então a gente vai atrás disso, de Uhum. saber o que está interferindo nisso, né? Só que aí essa primeira mesa que eu mostrei, ela vai captar isso de uma forma mais, a Mariana aí também, de uma É, forma muito, A Marisa falou que, desculpa, que essas duas mesas que você mostrou depois,
elas são mais poderosas, né? Porque elas trabalham Isso, quanticamente, elas trabalham por frequência de onda magnética. Olá, exatamente. Mari, Rita. Então, assim, a mesa multidimensional do método divino é isso, é uma mesa multidimensional, ela trabalha de quinta dimensão adiante, é Rita. Então, assim, trabalha de um modo muito mais profundo para a nossa vida, porque vai captar questões de diferentes, diferentes Níveis, assim. situações que a gente já viveu, isso. Mas, assim, diferentes linhas de tempo, em diferentes dimensões. Então, para quem já tem um entendimento de que a gente tem, né, vidas paralelas, então trabalha com essa energia. Então, dessa forma, a gente consegue fazer um trabalho mais profundo, porque eu não estou olhando só para essa vida aqui, eu estou olhando para o meu todo, para a Uhum, minha essência como um todo. Né? Então, entendendo que a gente tem vários fragmentos nossos vivendo ao mesmo tempo, né? A gente está trabalhando para todas essas energias. Então, trabalha de uma forma extremamente profunda. Essa mesa, ela trabalha, a mesa tradicional, a gente só ajusta e harmoniza o campo. Eu pego o pêndulo e vou falando isso até sentir que harmonizei. Com a mesa multidimensional, não, eu trago decretos. Dentro desses decretos, eu vou liberando todas as crenças em cima de uma determinada situação. Então, eu capto o campo da pessoa. A gente tem algumas áreas que são mais básicas, né? Então, por exemplo, relacionamentos, prosperidade, saúde, espiritualidade. Essas são as áreas que são básicas na vida de cada pessoa, mas a gente pode trabalhar, dentro dessas áreas, a gente pode trabalhar em questões específicas. Né? Então, vamos uhum. supor que a pessoa, dentro de relacionamentos, não tem só relacionamento afetivo, não é só relacionamento com o marido, não é só relacionamento com os filhos, não é só relacionamento de trabalho, né? Então, a gente vai trabalhar nos diferentes níveis, mesmo que a pessoa me peça para trabalhar a questão que ela, sei lá, é uma questão de relacionamento amoroso mesmo, eu vou trabalhar nos diferentes níveis, porque a gente não está preso. O fato de um relacionamento não estar acontecendo, um relacionamento amoroso, não é só pelo fato da sua energia e a energia dessa outra pessoa. Né? Tem muito mais Tem coisa zilhões envolvida, de né? questões. Equilíbrio para a vida dessa Ô, pessoa. ô, travou um pouquinho, então volta Ah, um pouquinho, porque você estava falando tá. que a pessoa ela vai com uma questão, né? Eu acho Aham, bacana no Jinshin Jitsu, ele fala com um projeto. Quando a pessoa tem um problema ou uma doença, isso é um projeto. Eu fiquei, gente do céu, pensando que realmente, né, é uma porta para te chamar atenção para uma outra coisa. Então, quando a pessoa vai exatamente. com o problema dela, né, que é o projeto dela, isso aí pode trazer e alinhavar outras questões, não é? A Marisa está falando que está dando uma Exatamente. travadinha. É, de vez em quando vai travar, Marisa. Se travar, a gente volta, igual a gente fez agora. Marisa falou que, quando ela estava falando das mesas, ela falou que agora a gente está entrando nessa era do quântico. É, a Rita, a amada Joana, cheguei agora. Então vamos escrevendo aí, meninas. Vocês conhecem a mesa radiônica e podem fazer questões aqui para interagir com a gente. A gente não está conversando só nós duas, não, está conversando todo mundo aqui, né? Olha, Exatamente. é, será que é Ah, aqui? tinha Será que travado para mim. Espera só um pouquinho, repete de é, novo. Agora sim, travou, né? Mas voltou aqui. É, eu voltou. fui até ver se eu estava na rede certa aqui, mas está na rede certa. É, você parou nessa questão, que você falou que quando a pessoa traz uma questão para você, por exemplo, eu tô com problema no meu relacionamento amoroso. Aí você faz as perguntas para a mesa e ela pode ir para um caminho assim que teoricamente a gente pensa que é totalmente diferente, mas não é, Pode. né? É.
Por exemplo, pode estar relacionado com com questões da nossa ancestralidade, pode estar relacionado com pactos que a gente fez em outras vidas, com contratos de alma, pode estar relacionado com. Nossa, é uma infinidade de possibilidades, na verdade, de questões que a gente não sabe. A gente faz, muitas vezes, a gente fez muitos votos, voto de fidelidade, voto de castidade, voto de silêncio. Existem tantas questões que estão por trás que se a gente não desbloqueia, a nossa vida, ela, por mais que a gente tente, isso ainda vai estar bloqueando a nossa vida, porque são questões mais fortes, né? A partir de um momento que você fez o pacto, não importa se a gente está falando de uma vida passada, esse pacto ele continua funcionando nessa vida, porque na verdade não existe essa questão de tempo e espaço, né? A nossa vida é um emaranhado das várias vidas que a gente já teve e que a gente terá. Então, quando a gente fez, mesmo que eu tenha feito um pacto há 10 encarnações passadas, esse pacto, se ele não foi desfeito, ele vai continuar ativo na minha vida, né? E aí, assim, interessante que às vezes aqueles pactos bobos que a gente faz na infância, você pode ter tido um primeiro namoradinho, fez um pacto ali, né, de ai, não vou amar mais ninguém na minha vida, isso também se torna um pacto. Então, essas questões são, às vezes, coisas que a gente não dá o devido valor, mas que, de alguma forma, nos prendeu energeticamente. Então, isso tudo precisa ser olhado para que a gente consiga realmente ir liberando essas questões para a gente chegar naquilo que a gente deseja nesse momento atual nosso, né? Para a nossa escolha Agora, atual. Ah, uhum. Agora me deu uma pode. dúvida. É o Hum, seguinte, porque algumas terapias, elas são, como que eu vou dizer? Elas só te mostram a situação. E quando você uhum. falou da mesa, foi essa impressão que eu tive de primeira, assim. Ah, ela mostra a situação. E como você trabalha a situação? Você usa outra técnica ou a mesa Não, tem a mesa como já trabalhar? trabalha. Porque, assim, como a gente utiliza decretos nessa mesa, esses decretos já vão liberando essas limpezas que a gente precisa. Então, na verdade, quando eu faço essa mesa, eu gravo tudo em áudio para o cliente poder ouvir, né? Agora, nesse momento de pandemia, que a gente está trabalhando basicamente à distância, tudo fica gravado para o cliente poder ouvir, até para ele entender o que está sendo liberado ali energeticamente dele. Né? Os decretos são muito poderosos. Decretos são uma permissão nossa de realmente liberar essas questões da nossa vida. Olha, Então, à deixa eu medida que a te, gente vai usando, vai liberando. deixa Ah, eu te falar uma coisa. Eu normalmente, quando ah, sento nesse meu lugar aqui, eu não tenho nada perto. Não sei por uhum, quê. Eu fiz uma meditação hoje de manhã e eu vou ler para você. O que eu escrevi, porque eu vim com um caderno. Olha que coisa. Gente, é muito aham, interessante, né? Aí eu perguntei assim, na minha meditação. Deixa eu achar aqui. Depois que eu conversei, né, na minha meditação, assim, eu pensei assim, tá muito interessante isso tudo que eu ouvi na minha meditação. E como eu me aham. entrego a esse processo? Como eu faço, mestre? Como eu posso me abrir? Aí ele disse, afirme. Gente, isso não foi combinado, tá? Exatamente. Aí, Aí ele me que lindo, disse, até arrepiei. afirme, Exatamente, afirme. né? Eu me abro a esse processo de limpeza. É uma afirmação profunda e real. Quer, quer fazer aqui agora? Aí, aí eu fiz, né? Eu me entrego a esse processo, eu me entrego a essa limpeza. E aí, eu vou terminar de ler, mas o que eu queria mostrar era isso. Mas Pode ler. eu vou terminar de ler porque na hora que eu falei isso me deu uma bambeza. E aí Aham, ele disse: não, lembra da moldura, porque antes disso ele me mostrou uma moldura uhum, onde eu vi a tela meio derretendo por dentro, mas a moldura ela ficou fixa. Então ele falou uhum. comigo: não, lembra da moldura, ela ficou firme. E aí eu fui repetindo, repetindo, repetindo. É Que isso. lindo, Vivi. Nossa, que profundo, né? Mas é isso, Pois assim, é. quando a gente decreta, os decretos são isso, são afirmações, né?
essas afirmações que a gente traz para a nossa vida têm esse poder de trazer a mudança. Por isso que a gente fala que os pensamentos são muito poderosos, né? Então, uma pessoa que ela vive na reclamação, que ela vive quando ela, né, qualquer coisa que ela põe para fora, ela está decretando. Então, se ela vira e fala coisas ruins da vida dela, se vira até uma coisa assim, tipo, eu sou feia. Você está decretando isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque isso se torna realidade para a gente, né? Então, Uhum. para um primeiro passo, por exemplo, a gente trabalhar o nosso auto-amor é começar a nos enxergar, né, como pessoas bonitas, como pessoas do bem, como pessoas amorosas. Então, quando a gente começa a trazer isso para a nossa realidade, a gente já começa a ver infinitas mudanças positivas na nossa vida. E isso serve para tudo, para qualquer área da nossa vida. Se a gente tiver realmente numa energia pesada, falando coisas que não são positivas, a tendência é que a nossa vida piore, porque a gente está trazendo isso como realidade para a gente, né? Então, isso E se eu é for muito pensar sério. aqui, e se eu for pensar aqui no canal, né, que a gente traz, que tudo é frequência, né? Então, quando eu falo, eu tô naquela frequência do que eu tô falando. O que me chamou a atenção é que o mestre falou assim, tem que ser uma afirmação real e profunda. Então, ela traz com ela essa frequência. E a gente ainda está nesse negócio do falar, né? A gente fala, mas quando a gente pensa, né? O pensamento também, então se passa alguém, a gente acaba pensando, julgando, né? Então a gente julga, esse julgamento é uma frequência também. Ó, a Rita falou que Exatamente. maravilha, Carlinha, que lindo, o universo sempre surpreendendo. Carlinha e Rita, assim, o universo, ele surpreende a gente o tempo inteiro, não é igual isso. Eu peguei o caderno ali e falei, gente, mas pra quê? Tipo assim, pra que esse caderno tá indo comigo, sabe? Onde? Ah, Aham, eu, eu agora não tô questionando muito não, sabe? Aí eu trouxe. aham. E aí é como se fosse Ô, assim, João, ô, João. tá vendo? É como se fosse pra confirmar, né? Exatamente. Confirmar A o que a gente tá falando aqui. gente, a gente, no fundo, a gente já tem certeza de tudo isso, mas cada confirmação que a gente recebe vai nos fortalecendo, né? E assim, eu acho que a gente tem sim mesmo que tomar cuidado, porque assim, nosso pensamento é muito forte, mas quando a gente fala, a gente dá mais poder para esse pensamento que a gente teve em algum momento, né? Claro que quando a gente faz com sentimento, o poder disso é muito maior. Por isso que o seu mestre falou, sinta isso que você está afirmando, né? Que quando a gente, senão seria muito fácil a gente ganhar na loteria, né? A gente falaria, eu vou ganhar e já ganharia. Mas não, isso tem que vir de É, dentro, você tem que sentir que você merece, você tem que sentir que está no momento de você ganhar, você tem que sentir mil situações, né? Para a gente ô co-criar essa Joana, realidade. Ah, é, tem um estudo, eu já falei aqui algumas vezes, que o nosso coração, ele também tem neurônios, como eu diria assim, né? E esses uhum. neurônios têm um campo energético, um campo magnético, o nosso cérebro, né? Um campo energético, um campo magnético. Uhum. Quando eles vibram em frequências contrárias, contrárias ou diferentes, que é assim que a gente vive o tempo inteiro, que a gente pensa uma coisa, sente outra, faz uma terceira, né? Na biodança a gente até integra com o movimento essas coisas do pensar, do sentir, do agir, mas quando elas vibram na mesma frequência, elas criam uma coisa que chama ressonância. Então ela tem muito, muito, muito mais força, né? Então por isso que quando eu Exatamente. falo e sinto aquela potência, ela aumenta, ela amplia, né? Com muita força. Aí a Carlinha está falando, fortaleceu a frequência. Isso, fortalece, né, a frequência. Ela ressoa. Nossa, E muito assim, uma bacana. coisa que eu acho legal de falar, assim, por exemplo, você estava num momento de meditação, que é um momento da gente olhar para o nosso interior. Quando a gente está fazendo, nós temos vários corpos energéticos, né? E quando a gente está fazendo uma meditação, a gente está permitindo que as nossas emoções entrem em contato direto com o nosso mental superior. Então, a gente permite que a gente receba informações do nosso mental superior para
que essas informações acessem o nosso coração e com isso a gente consiga trazer isso para a realidade. É como se a gente desligasse o nosso mental inferior, que é o nosso ego, que é importante também, mas a gente não pode viver em função do ego, né? Na verdade, assim, aquela questão de que quem deveria comandar a nossa vida é o nosso coração e não a nossa mente. O nosso ego é a nossa mente, né? Então, quando a gente consegue trazer isso para a nossa realidade, muitas vezes a gente consegue fazer isso fazendo esses momentos de meditação, tendo momentos contemplativos, a gente recebe essas informações superiores. A gente consegue acessar o nosso eu superior. E aí vem essas informações iluminadas, né? Então, se a gente Na estiver muito verdade, eu estava preso numa aqui, aula. ai, mas Na em verdade, eu algum estava numa momento você aula. se permitiu isso. É, eu estava numa aula na quinta dimensão. A Marisa está falando aqui, temos três cérebros, a mente, o coração e as vísceras. Marisa, certinho, é o pensar, o sentir e o agir, né? Seria a víscera, né? No Shinjitsu fala das três linhas, é, das três linhas do nosso corpo, né? Que seria mais ou menos isso também. Oi, Dani. Dani, chegando só agora, Dani, tô brincando. Tudo bem? É, é isso. E você não acredita, já tem quase 40 minutos de live já. Nossa Passa Senhora, voa, muito né? rápido. Passa muito rápido, muito Eu falei rápido. que voa. E é o seguinte, todo mundo que faz live aqui comigo, daí a pouco tá fazendo um tanto de live. Então, um tanto de coisa. É, é muito lindo isso, né? Quando a gente vê que tudo se une, todas as informações se unem, né? Hoje, porque eu fiz a meditação, depois fui nessa escola, nessa aula, porque eu não entrei muito em detalhes, Uhum. mas assim, durante a meditação mesmo, esse foi foi falado assim que a mente, não é que ela mente, é que ela precisa pensar, ela foi feita para pensar. Isso, para pensar. É, Então ela pensa, né? E isso. basta a gente falar, olha, cancela esse pensamento, cancela, cancela, cancela. Orai e vigiai o tempo inteiro, né? Exatamente. É porque assim, a mente foi feita para pensar, mas na verdade as nossas decisões deveriam ser feitas pelo nosso coração e não pela nossa mente. É como se a mente trouxesse a informação para que a gente pudesse se permitir se orientar, né? Mas quem tem que tomar essas decisões é o nosso coração. Só que a gente não faz isso, a gente toma todas as nossas decisões pela nossa mente. E aí a gente sai dessa frequência que seria uma frequência mais elevada, de conectar com as orientações, né, divinas, justamente porque a gente está focado no nosso mental inferior, né? Então, é importante, o nosso mental inferior é super importante, é através dele que a gente tem as nossas percepções. Mas a gente não pode levar a nossa vida só em função do nosso mental inferior, né? E, e Muito perceber legal. que a gente precisa trazer isso para a nossa vida é que é, assim, esse diferencial de trazer novas perspectivas, novos olhares, né? De Então tá tudo despertar, né? conectado Ó, sempre. Exatamente. A Rita perguntou aqui, que aula? Estou curiosa. Ô, Rita, é que eu faço uma escola, chama Escola Sacra Metatron. Chama Esmal. Aí você pode procurar aí qualquer coisa, você me pergunta que eu dou a referência. É, a, a live está ótima, energia maravilhosa, que bom. E a Carlinha falou validar pelo coração. Validar tudo no coração, né? Tudo pelo Tem uma coração. menina que falou Exatamente. comigo aqui, porque às vezes é difícil, né? A gente não está acostumado. Apesar de ser o nosso natural, a gente se perdeu aí no meio do caminho e aí a gente não Exatamente. sabe fazer isso. Teve uma menina que veio falar comigo de barra, né? Você também é terapeuta de barra. Aham. Ela falou assim que ela pergunta sempre se é leve ou pesado. E aí ela fez um exercício com a gente aqui, tipo assim, ah, vou comer uma feijoada hoje à noite. Isso é leve ou pesado, né? E aí é incrível como que a Aham. gente sente que é pesado, né? Então, assim, Exatamente. começa validando, né? Quem tem dificuldade de validar no coração, começa a pensar, é leve ou pesado? E sente no corpo. Eu achei uma forma simples, mas cada um tem a sua É, forma. A Carlinha tá é falando que uma small, forma eu super também. poderosa. A Carlinha tá falando É, aqui.
Small, eu também. Carlinha, Small é maravilhosa, né? A Rita. Olha aí, Joana, sempre futricando para saber mais. A Rita é minha aluna de reiki. A Rita é uma pessoa muito curiosa, assim, vai atrás do conhecimento mesmo. A gente troca muitas ideias, né, Rita? Muito bom, É, muito bom. mas, assim, essa dica de sentir se tá leve ou pesado, eu acho fundamental para tudo. Até, assim, escolher assistir determinadas lives, assistir determinados filmes, sabe? Aquilo, o que é que a gente permite entrar na nossa vida? Se a gente sentiu que aquilo ali tá meio estranho, é porque não é pra gente. Então, a gente não precisa forçar aquilo na nossa vida. Quando a gente começa a Uhum, perceber que a gente não precisa mais forçar situações, a gente já vai trazendo leveza e vai permitindo que entre só aquilo que realmente está leve. O que está leve está em sintonia com a nossa vida. Então, permitir ter uhum. esse olhar é transformador na vida da gente. Eu super Legal. recomendo essa questão É, de trazer essa leveza mesmo. ó, a Luciana está falando aqui, obrigado por apresentar a mesa radiônica, não conhecia, gratidão. Eu que agradeço, Luciana, porque o objetivo aqui é justamente esse, trazer informações, né? O contato da Joana vai ficar salvo junto com a live, né? Então, qualquer coisa pode chamar ela no direct. Eu já estou fazendo propaganda. Pode chamar ela no Não, mas pode. direct, né? Porque a Porque gente acaba, foge um pouco aqui, eu não falei exatamente só da mesa, né? Então, assim, pode me fazer perguntas, tá? Eu sou super aberta é para responder, né? muito Então, pode bom. sim, entra em contato. E aí, a gente tem uma surpresa agora. Você vai fazer alguma prática com a gente de meditação? O que que a gente vai fazer agora nesses minutos finais da live? Finais, né? Vamos fazer uma meditação, vai ter que ser rapidinha, porque a gente está quase acabando, né? Mas vamos fazer É, uma tem meditação rápida. 41 minutos. É porque eu falo um pouquinho antes, porque o Instagram é o seguinte: deu tempo, ele tudo fecha. Então, Corta, eu né? gosto de falar um pouquinho antes, para dar tempo da gente terminar, né, com calma. Fazer, né? Tá, então vamos lá. Fechem os olhos, todo mundo. Faz uma respiração profunda. Inspira mais uma vez. Expira pela boca. Inspira mais uma vez. Fala um pouquinho mais alto, que a gente não está ouvindo. Expira mais uma vez pela boca. Agora visualize uma energia dourada saindo do centro do seu coração, descendo pelo seu corpo, ultrapassando os seus pés, indo em direção a um grande diamante central que existe no centro do planeta, que é o coração de Mãe Gaia. Nesse momento, a sua energia entra em conexão com esse diamante, como se fossem raízes emaranhando nesse diamante. Nesse momento, a gente pede à Mãe Gaia para transmutar tudo aquilo que for contrário à perfeição humana, transformando todo e qualquer sentimento em amor, compaixão, perdão, misericórdia, paz. E essa energia agora começa a retornar novamente por essas raízes, subindo as diferentes camadas do planeta, sobe pela superfície da Terra, entra em contato com os seus pés e vem subindo pelo seu corpo, te energizando. Nesse momento, essa energia vem subindo, passando por todos os seus chakras energéticos. Sua energia sai pelo topo da sua cabeça e é envolvida por uma bolha dourada. E nesse momento, a sua energia começa a subir diferentes níveis do planeta, diferentes níveis atmosféricos, ultrapassa o planeta e continua a subir, subir.
indo em direção ao grande sol central. A sua energia entra em conexão com a energia do grande sol central. Sua bolha se desfaz. Você se sente fazendo parte do todo. Fica ali absorvendo essas energias, se sentindo um ser de pleno amor. Agora essa energia vem descendo novamente envolvida por uma bolha dourada de proteção. E essa energia vem descendo camada por camada. Entra novamente pelo topo da sua cabeça. E nesse momento você sente: eu sou o amor. Pode repetir mentalmente ou verbalizar se você desejar. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Eu sou um ser de luz. Eu sou um ser de luz. Eu sou um ser de luz. Eu sou um ser de chama violeta. Eu sou um ser de chama violeta. Eu sou um ser de chama violeta. O meu corpo é a morada do amor. O meu corpo é a morada do amor. O meu corpo é a morada do amor. Sinta-se envolvendo agora por uma chama branca, te trazendo paz, te trazendo conexão com seu plano divino. Sinta toda essa energia sendo ancorada no seu coração. E sinta que você recebe a todo momento a energia do Criador, a energia do Pai, e a energia da Criadora, a energia da Mãe, a energia de Mãe Gaia e a energia do grande Sol central. Sua energia masculina e feminina estão agora equilibradas. Vá sentindo essa energia te envolvendo, uma chama cor-de-rosa expandindo no seu coração. E fazendo o seu ancoramento para esse dia de hoje. Inspire mais uma vez de forma profunda, vai retornando ao momento presente. Inspire mais uma vez. E agora você pode abrir os olhos. Sente necessidade, coloca as mãos no chão para fazer um aterramento, coloca os pés no chão também, para sentir a energia sendo ancorada em vocês. E é isso. Tá tudo bem aí, Fifi? Tá tudo ótimo. Ah, que bom. Muito bom. Me falem aí. Tá, foi super rápido. Me fala aí o que vocês Foi, Ana. sentiram, como vocês estão. Gratidão, adorei. Muito lindo. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu fui no Grande Sol Central, né? Uhum. Me deu vontade de ficar lá, sabe? Quando você falou assim, vamos descer, A não, não vontade é quero essa, né? não. Vamos descendo. A vontade é Ah, sempre não, não. quando a gente sente a energia do todo, quando a gente sente, né? Que é a ideia desse canal, né? A gente sentir que somos todos um.
né? Quando a gente está na energia do grande sol central, a gente está em conexão total com essa energia e aí a gente não quer descer. Mas a gente está aqui por um Né? propósito nosso, né? Então a gente precisa descer e trazer novamente esse ancoramento energético para a gente conseguir fazer do nosso dia o melhor possível, né? Lembrando que a gente está Uhum. sempre que está tentando viver no presente da melhor forma possível, né? Olha, Então, dá A vontade de ficar Gracinha lá, mas a gente não pode. dá vontade. A Gracinha falou gratidão, adorei. A Carlinha falou que é um presente nesse dia de Portal 1010, Pois né? é, É um portal a, poderoso. a Mari falou que o corpo Ah, vibrou todo, ficou quente. A Graça falou, o que é aqui? Deixa eu ler. Gratidão, opa, por essa live maravilhosa. A Gracinha, fiquei anestesiada. A Alexandra falou que foi lindo. E realmente, né, essa meditação ela é poderosa. poderosa. Olha, eu ia te E assim, a perguntar gente uma pode coisa, repetir sempre, sabe? É uma meditação super simples, né? A gente pode estar sempre fazendo, em qualquer momento. Sentiu, precisa dar uma renovada na energia, faz essa meditação, tá? né? Eu, eu faço essa meditação do Theta Healing das camadas. A gente é tão assim, né? Eu, né? Sou tão cabeçuda, porque você falou vai subindo e eu já fui vendo as camadas. É porque é condicionamento mesmo, eu faço isso. A Graça falou, essa meditação é muito profunda, me ajudou muito nesse momento desafiador. Ai, que lindo, gente. Isso Ah, é que tão lindo, rápido, né? que Você lindo. falou comigo Muito que rápido. ia durar um tempinho, ó, nem É. 10 minutos, foi muito, muito, muito É. rápido. É, eu Na ia te verdade, perguntar assim, uma pra coisa no gente. início. Pode Pode falar. perguntar. Não, pode. Não, eu ia falar só assim, para a gente se conectar, gente, 1 minuto é suficiente, né? A gente não precisa fazer meditações super longas para a gente realmente entrar em conexão, não basta a gente querer, né? E aí, às vezes, o simples olhar para o tempo, assim, sabe? E não pensar né? Nesse momento, tentar só absorver o que tiver que vir, isso aí já é uma meditação. A gente não precisa achar que precisa fazer pose de lótus, fazer tudo certinho, não precisa, né? Meditação é algo que tem que ser muito natural para a gente conseguir fazer, senão a gente começa a achar chato e não quer seguir adiante, né? É engraçado que isso veio pra mim outro dia também, mas agora eu não vou achar onde aqui. Mas que veio isso assim, olha, pode ser rápido, pode ser várias vezes ao dia, porque normalmente eu faço só de manhã, sabe? E Uhum. aí me chamaram a atenção que eu posso parar algumas vezes ao dia, por, sei lá, 2, 3 minutos Uhum. para poder fazer, né? Sim, Eu ia te perguntar antes de começar a live, porque você, uhum. quando eu li, né, sobre você, olha a Graça, ganhei o dia hoje. Deixa eu só puxar a orelha da Graça, eu puxo a orelha dela em todas as lives. É uma pessoa que tem um conhecimento assim maravilhoso, sabe? Eu acabei de falar que não é para puxar, né? Que é para pessoa deixar ela leve, né, Graça? Eu tô fazendo isso com você. Não, tudo bem, esquece. Mas assim, aqui tá aberto para o dia que você quiser falar um pouquinho do seu conhecimento pra gente. Sabe o que que eu lembrei, Graça? Que você sabe e você podia falar com a gente aqui sobre Kim. Outro dia eu ouvi falar e falei, o que que é isso? E quando eu fui ver, eu falei, a Graça já fez isso comigo uma vez, já falou meu Kim. Que legal, gente. Mas tá, quando eu ia te perguntar no início, porque eu vi lá, quando eu fui falar da sua biografia, né, lá eu falei da sua biografia, não, do seu trabalho, eu falei que você Uhum. atende mesa radiônica e mesa multidimensional. Mas você já explicou, né, que a mesa radiônica é aquela Uhum. antiga, eu Tradicional, vou chamar de isso. antiga porque você mostrou primeiro. Tá. É, E, pra e mim, a aham. outra é essa nova mesa, é isso? E por que Isso. radiônica? Você Então, sabe? a radiônica, na verdade, trabalha com gráficos, né? Então, eu tenho uns gráficos aqui para trazer. Então, assim, por exemplo, isso Tá. aqui é um Deixa eu gráfico, só responder tá? aqui. Deixa eu só responder aqui. É que a Marisa falou, Graça Paiva, eu te amo. Eu também te amo, Graça. E ela falou que não chegou o momento. Tá leve, tá solto. Pode deixar. Quando chegar, eu estou aqui, Graça. O UOL tá aqui pra você, tá bom? E a Mari tá falando que Kim é muito bacana. Tá vendo? Kim é legal.
Hum. É legal mesmo. Bom, então, assim, a mesa, né? Então, vou trazer essa tradicional aqui. Ela contém elementos que são de radiônica, né? Que são esses gráficos, são gráficos, muitos deles, né? Diferente aqui, ó. Esse aqui da mesa multidimensional, eles são todos, são geometrias sagradas, sabe? Então a gente tem, né, a flor da vida, a gente, tá vendo? A gente tem a árvore da vida, a gente tem o cubo de metáfora, esses vários símbolos, né, Símbolos, né? geométricos. Então tem, da mesa multidimensional trabalha com símbolos da geometria sagrada. Mas independente disso, os gráficos, eles trazem em si um potencial de trabalhar essas energias. Então aqui, por exemplo, é um desimpregnador, né? Então, eu não preciso trabalhar diretamente com a mesa. Eu poderia pegar um pêndulo e usar o pêndulo aqui em cima desse gráfico para poder trazer, para liberar questões de uma pessoa, né? Só que a mesa, ela agrega diferentes gráficos num tabuleiro, né? Então, o tipo de gráfico que vai ser escolhido, esses gráficos acabam atuando como portais energéticos, né? Uhum. Então, a escolha, porque existem diferentes tipos de mesa e a diferença nas mesas vai estar justamente nesses portais que vão estar sendo ativados, né? Então, esses gráficos, eles trazem esse potencial que em si eles já trazem essas limpezas, sabe? Não precisa trabalhar especificamente na mesa, poderia trabalhar só com gráfico. Então, é, a, a, né, quando a gente fala em mesa radiônica, a radiônica é por causa dessas figuras geométricas, tá? E a radiestesia é o uso do pêndulo. Então, geralmente a gente alia o uso do pêndulo com o uso desses gráficos numa mesa radiônica. Ficou claro? Deu Ah, para entender? entendi. Não, deu, ficou claro, é porque a radiestesia eu acho que a maioria das pessoas aqui conhece, né? Não sei. Aham, Você me fala e você não conhecer, né? não, mas é isso. Mas E por isso você que é o usa o uso do pêndulo, pêndulo. tá? E você usa o pêndulo na mesa. Isso, porque assim, na verdade, a radiestesia não é só qualquer não, mas existem vários elementos que a gente pode usar para medir a energia, né? Então, isso aí é a radiestesia. E aí, na mesa, a gente utiliza o pêndulo por ser um equipamento mais prático, né? E aí, então, na mesa, a gente usa o pêndulo para quantificar as energias, para saber se aquilo que eu estou perguntando é sim ou não, né? É o pêndulo que vai me direcionar, né? Então, aqui, por exemplo, aqui não sei se dá para ver, tá vendo? Que nesse disquinho Sobe tem só um as pouquinho, frequências. sobe só um Consegue ver pouquinho. aí Ah, consigo. mais? Então, aqui Ah, a tem gente a... consegue medir as frequências energéticas, né? Então, com o pêndulo, eu posso definir assim, em quanto está a sua frequência em hertz, né? Nesse momento. Aí o pêndulo vai direcionar, ele vai andar conforme o número que tem ali, né? Então, ele vai me direcionar quanto que está a frequência da pessoa dessa forma, sabe? Então, a ideia Uhum, do pêndulo é para direcionar mesmo, para a gente conseguir visualizar essas respostas de uma forma mais objetiva, mais direta. uhum. Ó, a Marisa Nesse falou, sentido. somos seres geométricos num planeta de geometria sagrada. Isso mesmo, né? Exatamente. E a Na verdade, a geometria Alexandra, sagrada está em tudo, né? Está em tudo na nossa vida. A uhum, gente que não tem essa mente mais matemática para visualizar, mas está em tudo. uhum. E a Alexandra falou assim, Graça, eu quero essa live do Kim. Graça sem pressão, Graça. Pode ficar tranquila, tá? Mas eu também já quero. Tadinha. Eu também já quero. É, mas eu acabei falando, né, no início a gente falou isso, né, com a Carlinha, que cada um, né, que o momento vem pra gente e a gente está pressionando a Graça aqui sem pressão. Mas é que a gente sente tão bem, né? Igual você fez a É. meditação aqui, né? E as pessoas agradecem pela meditação. Então, é algo que faz bem e é bom pra gente, né? Eu saio da live, você falou que é a primeira live que você faz assim, mas depois você me conta Tá, conta como que sim. foi, né? Mas eu saio Ah, mas eu já. daqui. Pode falar, Não, é que eu já estou aqui maravilhada, assim. Para mim tá lindo, tá? né? Uma energia Eu, ótima aqui hoje, eu tá? saio daqui reabastecida. E nosso tempo está acabando. Eu te É. agradeço profundamente, Ah, eu Joana, que por ter aceito agradeço, esse Vivi. convite.
Eu que agradeço. Agradeço as Muito obrigada. E pessoas. foi assim, né? Muito do nada, né? Surgiu o convite. Opa, mas foi ótimo, assim, tá? Me senti lisonjeada pelo convite. Obrigada, tá? Eu já queria muito tempo trazer aqui